Oi, gente! Meu nome é Carolina Laureano, eu sou uma pesquisadora de São Paulo. Hoje, nesse encontro, eu vou trazer para vocês 5 artistas negras do grafite pra gente aumentar o nosso repertório. Eu sou curadora independente e pesquisadora de arte e a minha prática é pesquisar o lugar da mulher dentro do campo da arte, entendendo noções de gênero, identidade de gênero e raça. Acho que é muito importante a gente compreender as histórias que se oficializam. Dentro da própria noção de história da arte, desde a antiguidade até agora, né, o nosso contemporâneo, a gente já vive um momento de apagamento histórico de mulheres muito grande. Mas a gente compreende que ainda ser uma mulher branca, você está em lugar de vantagem. Porque uma história da arte oficial é uma história da arte branca e eurocentrada. Se a gente for pensar em apagamento de mulheres negras, ele já é deixado de lado. Ele já é tido como exótico, é tido como tribal, como uma arte às vezes naif. Esses apagamentos, eles vêm desses contextos históricos de não compreensão de um trabalho que é realizado, porque ele não entra numa lógica branca eurocentrada. A gente precisa entender esse contexto de reparação histórica, né? A gente precisa recriar a história. Entender, né, e buscar mais referências de mulheres é muito importante para que isso aconteça, para que a gente tenha futuramente, né, uma história registrada, mais vozes, mais compreensão de que muitas vezes, né, povos e etnias, eles pensam diferente, e essa diferença ela precisa ser respeitada, ela precisa ser compreendida, não como um lugar de exotismo, mas como um lugar próprio de identidade. Todas as artistas que eu vou trazer aqui encontraram o seu estilo, e eu não digo que diferencie elas ou coloque elas em um patamar, mas como é importante esse lugar de ter um trabalho reconhecível, que eu acho que é muito presente no ambiente masculino do grafite, nesse lugar de um estilo muito forte, e aí a gente precisa, como mulheres, entender isso também, desenvolver a nossa identidade. A primeira artista do grafite que eu vou trazer aqui, talvez já seja um nome bem conhecido, eu vou falar da Negan Burger, que é uma artista de São Paulo. Ela conseguiu trazer para o grafite uma discussão de um feminismo. Eu acho que a principal característica da Negan Burger é trazer esse lugar da discussão do corpo da mulher, para um lugar da compreensão de diferentes corpos existindo. Mulheres magras, mulheres gordas, explorando essas nossas diferenciações, trazendo até uma questão de texto para complementar o trabalho. E obviamente ela tem um estilo muito característico e muito próprio, um traço que a gente consegue entender o grafite para além dessas noções da cultura do hip hop, e ela consegue estilizar para um outro lugar. Acho muito importante, quando a gente vai ver essas referências, entender esse lugar próprio nosso, né? Por mais que a gente esteja inserido em uma cultura que muitas vezes nos pede, né, alguns signos e alguns códigos, como a gente se sobressai dentro disso para que ainda noções do masculino não estejam impregnadas no nosso trabalho. Como a gente se liberta, como a gente repensa, né, as nossas práticas. E a Negan Burger, ela fez isso muito bem. Agora ela tá tatuando, né? Eu acho ela maravilhosa. Como eu tava falando, a gente compreende muitas vezes esse lugar do grafite numa cultura que é uma cultura do hip hop. E ela é muito importante, obviamente. É toda uma discussão, né, da cultura e da valorização da cultura negra. A gente às vezes precisa compreender esse lugar para também não ficar muito refém disso, né? Criou-se um estilo muito presente e muito masculino, e como muitas vezes mulheres querem se encaixar nesse padrão para ter uma noção de respeito. Eu
trago uma outra artista, que é a Nenê Surreal, que é uma artista de Diadema, São Paulo. Ela vai discutir, dentro de uma linguagem do hip hop, né, muito estilizada, a presença da mulher dentro desse lugar. A gente, às vezes, precisa romper, mas muitas vezes a gente precisa estar dentro para cutucar feridas. A Nenê, ela tem um lugar de educação muito forte, a partir dos seus grafites, ela trazer discussões da sociedade para dentro da comunidade. Inclusive, o grafite dela fala muito dessa noção de como a arte pode nos dar um outro aspecto de vida, como a gente pode usar da arte para criar um lugar de liberdade, seja do nosso corpo, seja do nosso pensamento. E aí, obviamente, entra numa discussão de gênero, trazer o corpo da mulher para esse lugar. A mulher está dentro dessas culturas, ela está discutindo. É possível que a presença esteja ali e seja valorizada. Pensar liberdade e valorização é uma coisa muito presente dentro do trabalho da Nenê Surreal. Bom, a outra artista que eu vou trazer aqui é uma artista mineira, muralista, que acho que hoje já está com um trabalho super reconhecido, por já estar pintando grandes murais, inclusive patrocinados, que é a Crioula. Ela vai discutir o lugar da mulher negra na sociedade, de estar trazendo esse corpo, de estar trazendo essa mulher, né, dentro de um estilo que ela criou para si, e pintar isso em grandes proporções, é trazer para a discussão que a mulher negra ela precisa ser percebida. A gente precisa tirar o estigma que foi criado em cima do corpo de uma mulher negra. A gente precisa repensar o lugar que foi criado para a mulher negra. Quando ela está colocando esses corpos negros, né, de mulheres dentro do seu trabalho, o espectador, óbvio que além, né, de perceber esse corpo negro, ele está percebendo que existe um outro lugar no imaginário que precisa ser recriado. A gente precisa rediscutir esses papéis e a gente precisa perceber a mulher negra na sociedade de outra forma. De uma forma que ela existe a partir da sua subjetividade. E quando eu falo da sua subjetividade, é de como ela se enxerga, como ela quer ser percebida. E eu acho que o trabalho da Crioula traz muito essa dimensão. Uma dimensão de uma mulher que quer ser livre, cada vez mais livre. Agora eu vou trazer outras duas artistas. Elas têm estilos muito diferentes de uma noção que a gente tem de grafite. A artista que eu vou falar agora é a Kika Carvalho, uma artista do Espírito Santo. A Kika, ela tem formação em arte contemporânea. Talvez por isso as discussões dela vão também para um campo de discutir noções da história da arte. A Kika, ela pinta a partir do azul. Falando de noções de história da arte, o azul sempre foi um pigmento muito importante porque ele era muito caro. Ele vinha a partir do continente africano, asiático. Ele servia na história da arte para representar a nobreza. Mas ao mesmo tempo, né, que a gente vai pensar essa noção também de colonização. Esse lugar da nobreza era um lugar também desse extrativismo de uma cultura, de um pigmento que passou a fazer parte de uma história da arte a partir de um olhar europeu. E como isso é um apagamento. Klein patenteou, né, um lugar de azul e, de novo, né, um homem branco criando um conceito em cima de algo que não é seu. Quando a Kika ela traz o azul para dentro do seu trabalho, é um resgate ancestral. Ela está reclamando para si esse lugar dessa cor que pertence a uma raça, né, é uma etnia, e ela consegue transitar também entre o grafite e a arte contemporânea. Ela vai trazer corpos que são azuis. E obviamente também discutindo toda essa questão racial, de cor de pele, de um próprio preconceito, né, que se cria a partir da cor de pele negra. Trazer esse azul para a discussão é trazer uma discussão ancestral. Falar sobre subjetividade, falar sobre eu, a partir de agora, vou falar sobre mim.
Eu não quero mais ser vista a partir do olhar do outro. Eu quero que eu fale sobre mim. Acho que o trabalho da Kika, ela tem essas discussões muito presentes. Eu já vou emendar na última artista pra gente conhecer aqui, que é uma jovem artista de Brasília, que é a Jazz Vieira. Ela pinta mulheres também, isso é muito presente no trabalho dela, a representação do feminino, do corpo da mulher. Ela transita também entre o grafite na rua e outros suportes, né? Então ela tem muito trabalho de tela, de papel, né, como suporte. Hoje ela está baseada em São Paulo, mas nasceu e cresceu em Brasília. E isso traz para ela uma característica de cores, né, para o trabalho. Uma paleta de cor muito terrosa, né? E quando ela pinta essas mulheres com essa paleta terrosa, ela também está reclamando para si um lugar de identidade, de preservação de identidade, preservação de uma cultura ao qual ela cresceu e estava inserida, e que muitas vezes quando a gente migra, a gente quer pertencer a outro lugar para ser compreendida. E como isso cria uma noção de apagamento também, né, de quem nós somos, de qual é a nossa identidade de fato, né? Toda essa carga para dentro do trabalho. Por mais que eu esteja em outro espaço, né, em outro território, eu sou isso. Esse lugar da afirmação da subjetividade é muito importante, né? Quando a gente não tenta se encaixar em um padrão, mas que a gente se reconheça como indivíduo numa sociedade. E se reconhecer como um indivíduo, muitas vezes, é reconhecer os nossos pares e saber o que está errado nessa história e buscar esse lugar tanto de reparação quanto de liberdade, né? A partir de agora, a minha história ela é criada por mim. Pensar essas 5 artistas, e quando a gente pensa que a gente está criando o nosso estilo, que a gente está criando um trabalho, é ter essas noções, né, do que interessa ser discutido dentro desse espaço. Que eu acho que são noções que as 5 artistas que eu apresentei aqui têm muito claro no seu trabalho e na sua pesquisa artística. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e que isso traga mais repertório para a gente conhecer artistas grafiteiras negras que estão aí, né, escrevendo a sua história dentro de uma história oficial, né, fazendo a gente repensar esse lugar de oficialidade da história. Então, eu acho que discutindo aqui, pensando no trabalho dessas artistas, é discutir essas noções de presente e futuro que a gente quer. Então, eu quero saber se vocês têm outras artistas negras para compartilhar. Deixa aqui no comentário. Compartilha esse vídeo com quem você acha que vai querer conhecer essas mulheres. Vamos fazer essa ideia circular, o nome dela circular. Dá um like, obviamente, porque ajuda muito no canal. Não esqueçam de ativar o sininho para saber quando tiverem mais vídeos aqui no canal e ficar ligado. Vem aqui, meu. Aparece no vídeo, aparece no vídeo. Ela olha pra câmera ali, ó. Tá nervosa, tá com raiva. Ai, as unhas. Agarrada. Se precisar que você seja liberte a youtuber dentro de você mais uma vez, de like. É muita novidade de YouTube pra mim, mas tudo bem. Zero a minha experiência, acho que esse é o primeiro vídeo que eu tô gravando de YouTube. Nasceu pra isso. Ai, ficou ótimo. Gostei muito. Mas eu acho que quando a gente... Ai, socorro. Você acha que é o quê? Isso é uma folha de papel, né? Ah,